Capítulo 13. Automatizar. Faça uma vez e nunca mais. Quando nossos filhos eram bem pequenos, morávamos ao lado de uma família bem parecida com a nossa. O casal tinha 2 filhos pequenos, como nós na época. Transitávamos pelos mesmos círculos sociais e nos víamos todo fim de semana. Até a planta da casa deles era literalmente a imagem espelhada da nossa. Um dia, o marido me contou que tinha acabado de passar por uma cirurgia no joelho. Aparentemente, tudo ocorrerá bem durante o procedimento, mas a recuperação não avançava como esperado. Em vez de diminuir, a dor foi aumentando a cada semana. Finalmente, eles descobriram a razão: a equipe cirúrgica esquecera um pequeno instrumento dentro do joelho dele. Não seria de esperar esse tipo de erro de profissionais de saúde altamente treinados. Eles eram formados nas melhores faculdades. Tinham muitos anos de experiência. Ainda assim, no meio daquela operação complexa, cometeram um erro por descuido, totalmente evitável. A explicação é simples: eles confiaram na memória. Por consequência, pularam um passo essencial do processo. É tentador dizer, se a equipe médica estivesse pensando mas vejo mais como, se a equipe médica não precisasse pensar em Alfred North Whitehead, matemático britânico que virou filósofo americano, disse: a civilização avança ampliando o número de operações importantes que conseguimos executar sem pensar nelas. Em outras palavras, o maior número possível de passos e atividades essenciais deve ser automatizado. Listar para não errar. Em 1935, as fábricas de aviões Boeing, Martin e Douglas competiam entre si por um contrato lucrativo para construir bombardeiros de longo alcance. A Boeing estava confiante de que ia ganhar. Seu modelo 299 era o mais poderoso, tinha 4 motores em vez de 2. Podia levar o quíntuplo do número especificado de bombas e sua autonomia de voo era o dobro da dos antecessores. Tudo mudou depois do fatídico voo de teste. Com 5 tripulantes, o modelo 299 ergueu-se graciosamente da pista antes de estolar a 90 metros de altura, embicar de repente e cair. 2 tripulantes morreram, inclusive o piloto de testes, Major Ployer P. Hill. A investigação descobriu que o Major Hill, piloto do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos com mais de 17 anos de experiência, esquecera de soltar os controles do leme e do profundor. Um erro fatal. Mais instrutiva, porém, foi a descoberta de que Hill estava preocupado com uma infinidade de procedimentos complexos novos na mesma hora em que deveria estar executando essas tarefas essenciais. O Exército concluiu que o modelo 299, o avião tecnologicamente mais sofisticado de seu tempo, era complicado demais para uma só pessoa pilotar e fechou o contrato com a Douglas. No entanto, um grupo de pilotos de testes ainda acreditava que o avião da Boeing era superior e daria ao país uma vantagem militar considerável. Só era preciso uma ferramenta que permitisse a um único piloto controlar a avançada tecnologia aeronáutica. Como o Dr. Atul Gawande, cirurgião e escritor de sucesso, explica em seu livro Checklist, o descuido trágico do Major Hill resultou da mesmíssima limitação humana que causa erros cirúrgicos evitáveis. O vasto corpo de conhecimentos que a humanidade adquiriu em tantas disciplinas alimentou um extraordinário progresso científico, tecnológico e humanista. Mas, como explica Gawande, esse progresso tem um lado ruim. O volume e a complexidade estonteantes do saber humano excederam a capacidade dos especialistas de gerenciar tanta informação. E é exatamente por isso que acontecem acidentes trágicos. Os seres humanos têm uma capacidade imensa de armazenar lembranças. Paul Reber, professor de psicologia da Universidade Northwestern, estima que, se o cérebro fosse um gravador digital de FLHD vídeo, DVR, teria memória suficiente para armazenar 3 milhões de horas de programas de TV. Mas a memória RAM para informações que podemos acessar instantaneamente, ou seja, nossa memória operacional, é muito mais limitada. Isso explica, pelo menos em parte, por que pessoas inteligentíssimas ainda esquecem as chaves ou por que médicos com imensa expertise ainda se esquecem de remover um instrumento de dentro do joelho do paciente. Os limites da memória operacional geram erros evitáveis. A complexidade extrema só aumenta a carga cognitiva e nos deixa muito mais propensos a errar. Portanto, não precisamos de mais conhecimento, mas de novas habilidades e estratégias que nos permitam aplicar esse conhecimento sem sobrecarregar a memória operacional. Ou,
Como explica Gavandi, precisamos de uma estratégia que se baseie na experiência e aproveite o conhecimento que as pessoas têm, mas, de algum modo, também compense nossas inevitáveis predisposições humanas. E essa estratégia existe, embora pareça quase ridícula em sua simplicidade, talvez até maluca para quem passou anos desenvolvendo meticulosamente habilidades e tecnologias cada vez mais avançadas. Gavandi defende que precisamos de uma ferramenta modesta porém maravilhosa, o checklist, ou lista de verificação. Depois que os pilotos de testes da Boeing implementaram checklists e voaram muitas e muitas vezes sem incidentes, escreve Gavandi, o Corpo Aéreo do Exército encomendou milhares de aviões. Rebatizado de B-17, o modelo 299 despejou mais bombas que todos os outros aviões americanos na Segunda Guerra Mundial e ajudou a virar o jogo a favor dos aliados. A lista de verificação ajudou os pilotos a lembrar cada um dos passos essenciais e usar o mínimo possível de recursos mentais. Os checklists não são úteis só em tarefas especializadíssimas, como pilotar um avião. Conforme o mundo fica mais complexo, todos precisamos de ferramentas que nos ajudem a lembrar o que é importante. A beleza do checklist é que o raciocínio foi feito com antecedência. Foi tirado da equação. Ou melhor, foi embutido na equação. Assim, em vez de acertar essas coisas essenciais de vez em quando, acertamos todas as vezes. Um esquema com dicas e ideias resumidas é uma das ferramentas mais eficazes que temos à disposição para automatizar quase tudo o que realmente importa. O checklist é um esquema desse tipo. Aqui estão outros. O funcionário usa um aplicativo de agenda para estabelecer as prioridades do dia. O gerente cria uma pauta para a reunião semanal a fim de garantir que abordará os tópicos mais importantes. O empresário leva uma apresentação de slides a todas as reuniões de vendas para se lembrar dos principais pontos a tratar. O professor dá aos alunos uma lista de fórmulas e macetes para facilitar a memorização da matéria. Os pais criam um calendário de tarefas que permite aos filhos lembrar suas tarefas diárias. É claro que essa só é uma pequena amostra. A ideia dos esquemas ou das listas é simplesmente tirar coisas do cérebro para você fazê-las automaticamente, sem ter que recorrer à memória. Resultados residuais por 100 anos. Você já se irritou com o processo de decidir aonde ir com a família nas férias? São atrações e opções demais, várias opiniões e agendas para conciliar. O casal Stephen e Irene Richards teve uma boa ideia para contornar isso. Eles decidiram automatizar o processo de escolher um destino e planejar uma nova viagem todo ano, investiram numa pequena casa de campo. Todo verão, seus familiares eram convidados a ficar lá o tempo que desejassem. Isso se tornou um ritual pelo qual todos esperavam ansiosos e que passou a se auto-perpetuar. Todo ano os filhos iam para lá. Depois, os filhos se casaram e tiveram filhos, e os netos também começaram a ir. Os filhos, netos e bisnetos acabaram construindo novas casas de campo na região e, assim, a coisa continuou a se expandir. Hoje, 5 gerações depois, a família ainda se reúne para jogar, nadar e criar lembranças todo ano. Em qualquer dia de verão, 30 a 40 membros da família estarão lá curtindo a praia do lago. Tomar decisões é mentalmente exaustivo. Tomar decisões que satisfaçam dezenas de pessoas, cada uma com preferências, restrições e prioridades diferentes, é quase impossível. Aquela única decisão tomada tantos anos atrás eliminou esse fardo para várias gerações da família. Ninguém precisa ter o trabalho de coordenar as folgas de todo mundo e escolher um destino, reservar hotel e planejar atividades para que todos se reúnam. É automático e, comparado a alguns planejamentos de férias familiares que já vi, sem esforço. Alta tecnologia igual a baixo esforço e admito que era meio descuidado quando comecei a dirigir, disse, envergonhado, Joshua Browder, então com 18 anos, quando lhe perguntaram sobre as 10 multas que acumulou em seu primeiro ano ao volante. Mas, na opinião dele, a maior parte das infrações ou não merecia multa ou resultava de erros dos guardas de trânsito do Reino Unido. Browder decidiu recorrer das multas. Acontece que o tribunal concordou com suas reivindicações e ele começou a ganhar os recursos. Pouco depois, ele ajudava quase todo mundo que conhecia a contestar multas injustas. O processo de recurso era relativamente padronizado, uma simples carta modelo era o bastante para evitar uma multa injusta. Mas, embora navegar pela burocracia fosse simples para ele, o rapaz notou que era diferente para idosos e pessoas vulneráveis ou com deficiência de sua comunidade.
Isso lhe deu uma ideia para fazer o bem. Browder, então ainda aluno de Stanford, levou apenas 15 dias para criar o Do Not Pay, um site, e, mais tarde, um aplicativo, apelidado de primeiro advogado robô do mundo, que automatizava o processo de recurso. Com base no sucesso do conceito, logo Browder acrescentou um serviço que examina automaticamente a caixa de entrada de e-mails dos usuários atrás de reservas de viagens e os ajuda a aproveitar quedas de preço em passagens aéreas e quartos de hotel. Hoje, o aplicativo também poupa tempo e dinheiro dos usuários agendando um horário no departamento de trânsito, obtendo reembolsos de uma plataforma de entrega de comida e cancelando a inscrição em listas de spam. Automação é qualquer coisa que cumpra uma função com assistência ou esforço humano mínimos. E pode estar em qualquer área. Parte dela é tão normal que nem raciocinamos que seja automação. Pense na máquina de lavar roupa, na lava-louças, na geladeira. Só quando essas coisas dão defeito ou quebram é que paramos para refletir em todo o tempo e esforço que nos poupam diariamente. Outras formas de automação não existem há tanto tempo, mas são tão conhecidas que nem as notamos mais, como pagamentos por débito automático, termostatos programáveis, assistentes virtuais, etc. Com o tempo, essas ferramentas estão ficando cada vez mais inteligentes. Os assistentes virtuais usam algoritmos de inteligência artificial para analisar padrões de compra passados e nos dizer quando o shampoo ou a pasta de dentes está acabando. O termostato aprende se você prefere sua casa mais quente ou mais fria durante o dia e se ajusta de acordo com esses dados. A tecnologia já está encarregada de muitas tarefas mentais, e essa tendência só se acelera. Até os carros autônomos já estão nas ruas. Em 2012, os líderes da Expedia, empresa mundial de reservas de hospedagem, descobriram que, para cada 100 pessoas que faziam reservas em hotéis pelo site, 58 precisavam de mais ajuda e ligavam para o serviço de atendimento ao cliente. 145 A razão número 1 para os clientes ligarem era pedir que lhes reenviassem seu itinerário. Isso chegava a 20 milhões de ligações por ano, quase o equivalente a todos os habitantes da Austrália ligando para a empresa todo ano. Em vez de continuar respondendo a esses pedidos um por um, a Expedia permitiu que os clientes acessassem o itinerário no próprio site, por meio de um sistema automatizado de mensagens. Foi necessário um investimento modesto de tempo e esforço, mas o resultado dessa única ação foi uma redução de 43% nas ligações diárias. A economia de tempo e dinheiro dessa única mudança foi tão significativa que hoje a empresa opera toda uma série de recursos de autosserviço que usam inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning, para atender às necessidades variadas dos clientes. Ryan O'Neill, que dirige as operações de experiência do cliente da Expedia, espera que 90% a 95% de todas as funções de atendimento acabem totalmente automatizadas. Como podemos usar a tecnologia para automatizar as coisas que são realmente importantes em nosso cotidiano? Domínios essenciais e automação sem esforço. Sua saúde. Agende os exames anuais como um compromisso recorrente no mesmo dia todo ano e as consultas ao dentista no mesmo dia de 6 em 6 meses. Configure seu celular para acionar o modo noturno ou escuro, ou a night shift, 2 horas antes da hora de dormir. Seus relacionamentos. Marque ligações ou reuniões regulares com as pessoas mais importantes. Configure na agenda lembretes para o aniversário de amigos e parentes. Encomende com antecedência a entrega de flores ou presentes nos principais aniversários ou datas importantes. Suas finanças. Programe o depósito mensal automático na poupança de 1% de seu pagamento. Marque uma reunião semanal para revisar as finanças com a família e reuniões anuais com um consultor financeiro. Automatize a elaboração do orçamento com um aplicativo que registre seus gastos. Agende doações mensais ou anuais regulares para as instituições de caridade que você apoia. Sua casa. Assine serviços online de compra regular de itens básicos. Crie um checklist anual de segurança para coisas como detetores de fumaça e extintores de incêndio. Faça listas de compras recorrentes no aplicativo ou site do supermercado. Delegue o planejamento das refeições a um aplicativo ou site com base em suas metas de saúde. Sua carreira. Agende reuniões recorrentes com um mentor. Marque um horário todo trimestre para uma revisão de suas metas de carreira. Reserve 5 minutos toda manhã para ler um artigo sobre um tema importante não relacionado diretamente ao seu trabalho. Seu lazer.
Reserve 1 hora por dia para fazer algo que lhe traz alegria. Na teoria, reservar tempo para as coisas importantes parece simples. Na prática, é difícil fazer com constância, porque a vida real é cheia de surpresas. Mas o esforço que investimos em automatizar nossas tarefas banais porém essenciais gera benefícios significativos e que serão repetidos mais tarde. Neste ponto, é importante fazer uma ressalva: a automação pode funcionar a seu favor ou contra você. Se atividades não essenciais forem automatizadas, elas também vão continuar acontecendo sem que você pense nelas. Um exemplo são as assinaturas que se renovam automaticamente. Sempre achamos que vamos nos lembrar de cancelá-las, mas nunca fazemos isso e acabamos sendo cobrados durante meses e até anos sem perceber. Certa vez, notei que pagava 10 vezes mais do que a quantia correta por um serviço online que o assinará. Considere usar a via da alta tecnologia e do baixo esforço para o essencial e a via de baixa tecnologia e muito esforço para o que não for essencial.